Olá, eu sou Felipe Prince, economista, especialista em finanças e agronegócio. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante para a nossa economia e também para o agronegócio. Se você é um profissional ou um estudante que quer entender melhor a dinâmica desse setor tão importante, você deve assistir e entender os mecanismos que nós iremos falar nesse vídeo de hoje. Então fique conosco para mais esse conteúdo da Plantar Educação. Agora, em março, nós tivemos uma elevação da taxa básica de juros da economia, a chamada taxa Selic, que alcançou o valor de 14,25% ao ano. Então, esse movimento de alta de taxa de juros que o Banco Central realizou no mês de março, ele traz alguns reflexos para o agronegócio. E eu quero falar sobre 5 efeitos, sobre 5 reflexos que nós teremos no agronegócio a partir dessa elevação da taxa de juros. O primeiro efeito que nós temos é o crédito tornar-se mais caro. Nós teremos um crédito mais caro para os produtores rurais que necessitam contratar nos bancos ou junto às cooperativas, junto aos seus fornecedores de insumos, as linhas de crédito para financiamento das suas atividades. Com a alta da taxa básica de juros, a taxa Selic, para 14,25% ao ano, todas as linhas de crédito rural, elas também tornam-se mais caras e, com isso, o produtor precisa também arcar com esse custo financeiro mais elevado para a sua atividade. Então, esse é o primeiro efeito. O segundo efeito que nós temos como reflexo da alta da taxa de juros é a valorização da nossa moeda, a valorização do real. Isso porque, quando a nossa taxa de juros ela fica mais elevada, nós temos uma tendência de entrada de dólares no Brasil. Isso porque os investidores que residem fora do Brasil, eles enxergam no nosso país uma oportunidade de maior ganho com investimento em títulos públicos ou em títulos de renda fixa que estão atrelados à taxa Selic, como as taxas bancárias e outras taxas, né, de letras de crédito que esses investidores podem adquirir no Brasil, conseguindo assim uma remuneração melhor. Então, quando nós temos uma entrada de dólares no Brasil, a tendência é que a nossa moeda fique mais valorizada. Inclusive, na própria semana em que houve o anúncio da alta da taxa de juros, o dólar atingiu o menor valor no Brasil desde outubro do ano passado, chegando a valer R$ 5,64, como um reflexo já desse movimento que a gente tem da alta da taxa de juros no Brasil. Esse é o segundo efeito. Agora vamos falar para o terceiro efeito que nós temos, que é para os preços em reais, nós temos um menor valor recebido pelos produtores. Para você entender o que isso significa, quando nós temos, por exemplo, um preço de soja, que é uma commodity precificada no mercado internacional, portanto, precificada em dólares, que tem o valor de 20 dólares a saca, quando o nosso câmbio está valendo R$ 6 e nós convertemos esses 20 dólares ao valor de R$ 6, nós temos um valor da saca de soja equivalente a R$ 120 a saca. Agora, como nós falamos, que é uma consequência da alta da taxa de juros e a valorização do real, quando a nossa moeda ela deixa de valer 6 e passa a valer R$ 5, por exemplo, esses mesmos 20 dólares eles já não equivalem mais a R$ 120 a saca, mas sim equivalem a 20 dólares vezes R$ 5, que é igual a R$ 100 a saca. Então, quando nós temos uma alta da taxa de juros, nós temos uma valorização da nossa moeda e, por consequência, os preços em reais dos produtos agrícolas que os produtores exportam, eles também ficam mais baixos. Então, esse é um efeito também da alta da taxa de juros, que é a diminuição do preço em reais recebidos pelos produtores, principalmente dos produtos que o Brasil exporta mais, como a soja, o café, o algodão,
toda a parte de carnes, né, a carne bovina, a carne suína, a carne de frango, eles têm uma redução no valor em reais como consequência também dessa alta da taxa de juros no nosso país. Quarto efeito da elevação da taxa de juros é crédito mais restritivo. E por que crédito mais restritivo? Lembre-se que nós falamos no primeiro item sobre crédito ficar mais caro, o que é mais fácil da gente entender. Se existe uma elevação da taxa básica de juros, naturalmente o crédito ficará mais caro. Mas por que ele fica mais restritivo também, Felipe? E aí que é importante você entender essa dinâmica, porque quando há uma elevação da taxa de juros, nós temos dois fatores. O primeiro, um aumento do ambiente de riscos na economia, porque as empresas elas tendem a ficar mais endividadas, os produtores também tendem a ficar mais endividados e assim, tanto os bancos quanto os fundos de investimento que emprestam recursos, que concedem empréstimos para o agronegócio, eles ficam mais conservadores, eles têm uma aversão maior ao risco em função desse aumento da taxa básica de juros. Esse é um efeito. Agora, existe um segundo efeito que também traz como resultado o crédito mais restritivo, que é quando nós temos uma alta da taxa de juros, os investidores eles tendem a alocar os seus recursos, o seu dinheiro, em títulos públicos, que possuem, assim, uma rentabilidade maior do que emprestar, por exemplo, o seu recurso para um fundo de investimento que empresta dinheiro para empresas do agronegócio, como é o caso dos FIAGROS, que são os fundos de investimento das cadeias do agronegócio, ou como os CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Então, esses instrumentos que envolvem o mercado de capitais, eles ficam menos atrativos em comparação a um título de renda pública, por exemplo. E é por isso que, como consequência da alta da taxa de juros, o crédito ele fica mais restrito, ele fica mais escasso para os produtores rurais e também para as empresas do agronegócio. E agora, como quinto e último efeito da alta da taxa de juros, nós temos o aumento do endividamento das empresas e dos produtores rurais e também uma queda da rentabilidade também desses produtores e das empresas. Isso é natural para nós entendermos, porque um custo financeiro mais elevado significa mais endividamento e menos rentabilidade. Inclusive, foi divulgado nesse mês também um estudo demonstrando que o nível de alavancagem das empresas com capital aberto na B3, que é a Bolsa Brasileira, subiu em 2024 como consequência do aumento do custo financeiro, como consequência do aumento da taxa de juros. E é importante a gente lembrar que essa elevação tende a continuar em 2025. Nós provavelmente teremos taxas de juros ainda mais altas nesse ano, então é importante a gente estar atento aos mecanismos de gestão de riscos na nossa empresa, gestão de riscos de crédito, gestão comercial, gestão financeira. Então, se você quiser se aprofundar, você pode conhecer também o nosso curso de gestão de riscos de crédito, em que nós falamos sobre estratégias de gerenciamento de riscos de crédito no agronegócio. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.